Bem, estamos aqui com o Dr. Osiel Lourenço Carvalho, formado pela Universidade Metodista de São Paulo, ele que se formou em Ciências da Religião. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Bem, Mário César, é um prazer também da minha parte estar aqui para conversarmos um pouco a respeito de um tema teológico. Então nós vamos falar hoje sobre o método histórico crítico, que é o método mais utilizado na academia para o estudo da Bíblia. Enquanto que teoria de conhecimento e disciplina, nós como acadêmicos precisamos conhecer profundamente. Está aqui conosco o doutor para nos ajudar nesse ensinamento. Doutor, fique à vontade. Mário César, quando a gente fala desse método, método histórico crítico, a gente precisa pensar a origem dele, quais são os seus pressupostos. Para se falar de método histórico crítico, a gente tem que necessariamente nos remeter lá para o período da Reforma Protestante. Por quê? Durante toda a Idade Média, a interpretação bíblica, a hermenêutica bíblica, ela se dava a partir de 4 formas de interpretação, 4 sentidos. O primeiro sentido era o sentido literal do texto bíblico, ou seja, como aquele texto ele se apresenta literalmente. O segundo sentido, na hermenêutica na Idade Medieval, era o sentido alegórico, Mário César, que era o sentido mais importante, que era aquele sentido onde devia se buscar a mensagem profunda por trás daquele texto bíblico. O terceiro sentido, na Idade Média, no que diz respeito à hermenêutica, era o sentido moral, ou seja, em que medida esse texto bíblico ele traz preceitos do que diz respeito à conduta moral dos cristãos. E por último, o quarto sentido, na hermenêutica na Idade Média, dizia respeito ao sentido escatológico, ou seja, em que medida aquele texto lido ele remetia para as coisas futuras e vindouras. Então, com o advento da Reforma Protestante, há uma mudança radical na hermenêutica bíblica, na interpretação bíblica, na medida em que agora, com a Reforma Protestante, o sentido literal era o sentido mais importante do texto bíblico, e não apenas o sentido alegórico, escatológico ou moral do texto bíblico. Além dessa mudança hermenêutica, a fim de se dar essa ênfase na questão literal do texto bíblico, um outro princípio da Reforma Protestante foi muito importante também, que é o princípio da sola escritura. Ou seja, a partir de agora de Lutero, não existe mais uma instância externa que vai dar o sentido daquele texto, um magistério que diz, que determina dogmas. Ou seja, com a sola escritura, a partir de agora, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Veja, então nós temos com a Reforma Protestante ali, e com Lutero principalmente, ali um ensaio inicial do que seria uma crítica bíblica, uma crítica teológica. O próprio Martinho Lutero, quando ele faz uma edição do texto bíblico, ele deixa ali, por último, alguns livros bíblicos, como o livro de Apocalipse, livro de Hebreus e principalmente o livro de Tiago. Veja, ali em Lutero nós temos já uma crítica ao texto bíblico, às escrituras. Então, Reforma Protestante, está na gênese do método histórico crítico. Mas nós temos também um outro evento que vai acontecer na Europa, de maneira especial na França, no século XVII, que é o chamado Iluminismo. Veja, o Iluminismo é aquele movimento que surge, onde ele vai questionar aquela visão teocêntrica do mundo, onde o importante era se ter um predomínio da razão em termos de interpretação, de textos e também da cultura europeia. Então, a gênese, assim, vamos dizer, do método histórico crítico está na Reforma Protestante e também no Iluminismo. Bem, e as principais características do método histórico crítico seriam? Nós temos um texto que foi publicado em 1567, que ele é considerado talvez o primeiro texto pós-Reforma Protestante, onde se aplica o método histórico crítico. Através de Flácio, ele escreveu Chave de Interpretação Bíblica, onde ali ele dá os primeiros pressupostos, as primeiras características de como se faz o método histórico crítico.
Bem, eu coloquei aqui três características do método histórico crítico, né? Primeiro, ele está relacionado com o próprio iluminismo, que tem relação com esse predomínio da razão. Ou seja, né, em que medida será que esse texto bíblico ele se harmoniza ali com a racionalidade científica? Né? Será que aquelas histórias que são contadas, aquelas narrativas, elas têm um apoio na ciência histórica mesmo? Ou se ali são alguma espécie de mitos, de relatos mitológicos? Ou seja, então, primeiro critério, primeira característica do método histórico crítico é a questão da racionalidade científica, né, no que diz respeito ao método histórico crítico. E a segunda característica é também uma visão crítica em relação ao texto bíblico, não necessariamente de criticar por criticar o texto bíblico. A partir desse momento, então, né, como é que o texto bíblico ele foi analisado? A partir de agora, é como se o texto bíblico ele fosse utilizado métodos para ler esse texto bíblico, da mesma forma como eram utilizados métodos em outros livros. Veja, então era como se pegasse o texto bíblico, por exemplo, do Novo Testamento, eu colocasse ele lado a lado com um texto de Aristóteles, Platão, ou seja, os métodos que eram usados para textos, entre aspas, profanos, eram também usados para os textos sagrados, né? No caso, o texto bíblico. Então, essa é uma segunda característica, uma visão crítica do texto bíblico. E também nós temos a ideia também da separação do Antigo e do Novo Testamento. Até então, né, nós tinha essa ideia, no que diz respeito à interpretação bíblica, de que Antigo e Novo Testamento estão interligados. Ou seja, o Novo seria um cumprimento do Antigo Testamento. Essa era uma visão, né, que perdurou durante muitos séculos. Porém, com o método histórico crítico, há uma quebra desse paradigma, né? Na medida em que, como se vê agora o texto bíblico, né? Se vê assim, Antigo Testamento é um bloco independente do Novo. Ou seja, para se interpretar o Antigo Testamento, eu preciso apenas do Antigo Testamento. Para se interpretar o Novo Testamento, eu preciso apenas do Novo Testamento. Ou seja, os dois não são interdependentes, mas são meio que independentes no que diz respeito à interpretação. Então essas são aí as três principais características do método histórico crítico, né? Racionalidade científica, visão crítica do texto bíblico e separação do Antigo e do Novo Testamento. E quais são os instrumentais do método histórico crítico a fim de chegar no produto final, a fim de chegar no fruto do estudo em si? Bem, Mário César, existem vários métodos, mas eu quero aqui destacar três, que eu considero os três principais instrumentais para quem lança mão desse método, né, de interpretação bíblica, que é o método histórico crítico. Bem, vamos lá. Primeiro método, primeiro instrumental desse método é a chamada crítica textual. O que é a crítica textual? Bem, quem usa um método histórico crítico parte já daquela constatação de que os exemplares que nós temos hoje do texto bíblico são o quê? São cópias das cópias das cópias das cópias. Nós não dispomos mais dos originais. Então é preciso fazer a crítica textual, né? Muito embora nós não tenhamos os originais, mas nós temos aí alguns manuscritos que são muito antigos. Perfeito. Então o que é a crítica textual? A crítica textual é nós pegarmos o texto que nós dispomos hoje e compará-los com esses manuscritos mais antigos, a fim de quê? A fim de que nós possamos chegar o mais próximo possível do texto original. Então isso é fazer uma crítica textual, né? E quando a gente faz a crítica textual, nós temos aqui que nós chamamos de variantes textuais. O que são variantes textuais? São aquelas informações que podem não corresponder, aquelas informações que estão presentes nas Bíblias hoje, que podem não corresponder com os manuscritos mais antigos, mais originais, né? Então essas são as chamadas variantes, assim, né? Posso dar um exemplo para você?
citar um exemplo, né? Por favor. Quando a gente fala daquele ladrão que foi solto no lugar de Jesus, né? Muita gente acha que o nome daquele ladrão era Barrabás, mas no livro não é Barrabás, a gente sabe que não é Barrabás, porque Barrabás não é um nome, Barrabás é um título. Um exemplo, nós temos na Bíblia Bartimeu, o cego Bartimeu. Bartimeu o quê? Filho de Timeu, ou seja, a expressão Bar é filho, né? Bar-Jonas, filho de Jonas. Então, Barrabás não é um nome próprio, né? Bar, filho, Rabás, ou seja, Rabás é o quê? Rabás é mestre, ou seja, então aquele ladrão era o filho de um mestre da lei, não é um nome próprio. Ou seja, então, isso isso está em crítica textual, saber determinar em que sentido aquele texto ele se aproxima mais dos originais. Então, crítica textual. Um outro instrumental aí dentro do método histórico crítico, chamada crítica das fontes. O que é crítica das fontes? A gente sabe que o escritor bíblico, muito embora tenha uma tradição oral, por trás daquele texto bíblico, mas muitos autores lançaram mão de alguns arquivos, alguns textos que já estavam escritos. Ou seja, então, na crítica das fontes, é tentar ver como é que foi esse processo, né? Quais textos aquele autor se baseou para escrever aquele texto bíblico, né? Isso é chamado crítica das fontes. E temos aí também a chamada história da tradição, que, ou seja, o texto, antes de ser texto, ele é acontecimento. Ou seja, então há uma tradição oral por trás daquele texto, né? Ou seja, então precisa determinar aí, né, a história da transmissão oral por trás daquele texto, ou desses textos que nós temos em nossas mãos hoje, né? E eu quero aí colocar um quarto ainda, que também eu acho importante, né, que tem a ver com uma análise mais detalhada daquele texto. Veja, que é observar, né, aspectos geográficos, aspectos culturais, aspectos políticos por trás daquele texto. Veja, então, o método histórico crítico, apontando já aí um aspecto positivo dele, é que ele exige do exegeta, do hermeneuta, um aprofundamento, um mergulho naquele texto, né? Ou seja, sair um pouco da superficialidade e tentar compreender o mundo por trás do texto bíblico. Então esse é um ponto positivo que eu vejo no método histórico crítico, né? É ampliar a visão a respeito do mundo por trás daquele texto. Perfeitamente. Agora, quando ele falou ali do Barrabás, me veio à mente que os filhos de mestre sempre têm os seus privilégios, né? Daí é que já veio, né? Não, vamos soltar o filho do mestre, mas tudo bem, né? É sempre assim, não é mesmo? As coisas não mudam. Doutor, o senhor falou sobre pontos positivos, pontos negativos. O senhor gostaria de expor mais alguns pontos negativos? Sim. Bem, o método histórico crítico, né, como todo método, não existe, Mário César, um método perfeito de leitura bíblica. Não há. Todos os métodos ele tem os seus pontos positivos, como você bem disse, e seus pontos negativos. E o método histórico crítico não seria diferente. Ele também tem lá os seus pontos negativos. Um ponto negativo que eu vejo no método histórico crítico é que às vezes ele é exageradamente racional. Há um excesso de racionalidade, né? De objetividade. Por que isso acontece? Né? Porque o método histórico crítico, como eu já adiantei aqui no início, ele surge lá como fruto do iluminismo, né? Aquela ênfase no método científico, naquela necessidade, né, de se provar cientificamente determinado fato. Então, Mário César, um ponto negativo que eu destacaria nesse método seria então esse excesso de racionalidade científica, né? Porque o texto bíblico ele não tem apenas significado. É até bom te separar aqui o que é significado, o que é sentido.
O significado do texto bíblico é como o texto ele se apresenta, né? As informações a respeito daquele texto, o seu contexto histórico, quem escreveu, para quem escreveu, como escreveu, onde escreveu. Isso é o significado do texto bíblico. Mas o texto bíblico não tem que ter apenas um significado, ele tem que ter a capacidade também de transmitir uma mensagem que se atualiza hoje. E o nome disso é sentido do texto bíblico. Então, às vezes, o método histórico crítico, ele se fixa muito no significado do texto bíblico e esquece um pouco do sentido, né? E isso se dá a partir desse excesso de racionalidade do método histórico crítico. Eu quero aqui citar um exemplo, né, do método colocado em prática a partir de uma exegeta, é o professor Oswaldo Luiz Cibeiro. O professor Oswaldo Luiz Cibeiro, ele está propondo uma nova interpretação do Salmo de número 23, Mário César. Aquelas interpretações tradicionais, né, que traduzem o Salmo 3 assim: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele, como ele é um hebraísta também, ele está propondo uma outra interpretação. Ele escreveu um artigo agora, publicou numa importante revista chamada Teoria Literária, onde ele traduz assim o versículo de número 1, Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, não faltarei. Não me faltará, mas não faltarei. Bem, em que sentido o Senhor é meu pastor e não faltarei? Segundo ele, o contexto do Salmo de número 23 não é de um pastor que está ali para suprir as necessidades da sua ovelha. Ou seja, o contexto não é um contexto de um pastor que vai alimentar uma ovelha. O versículo que vem da 4 fala o seguinte, né? Que ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum. Então, segundo a interpretação desse exegeta, o contexto do Salmo 23 é um contexto de morte, ou seja, aquela ovelha está na iminência de ser morta. Então, o Senhor é meu pastor, não faltarei, ou seja, não morrerei, porque eu tenho um pastor que me protege, um pastor que me livra do mal. Ou seja, então esse é um exemplo, né, de alguém que usa um método histórico crítico para tentar se aproximar o máximo possível aquele texto dos seus originais. Então fica aí, né, um texto polêmico a respeito de alguém que usa um método histórico crítico. Verdadeiramente uma problemática para ser discutida. É uma polêmica mesmo. Bem, muito legal. Estivemos aqui. Se não há mais algo a acrescentar, o doutor gostaria de acrescentar? Primeiramente eu queria te agradecer, né, por esse honroso convite de poder aqui conversar, né? Na verdade, isso é uma conversa a respeito, né, de um tema que eu praticamente acho tão fascinante, né? A gente poder sentar para discutir um mundo bíblico. Então, para mim, em particular, foi um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema. Imagina, estivemos então com o Dr. Osiel Lourenço Carvalho, doutor em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Foi um prazer estar com ele aqui também. Muito obrigado. Em outras oportunidades, quem sabe, teremos, né, ainda pela frente, para conversarmos sobre outros assuntos de cunho teológico e até, quem sabe, fazer um churrasco, jogar um futebol. Com certeza, vai ser um prazer. É isso aí, pastor. Muito obrigado. Por nada. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Um abraço.